E aí, pessoal, bem-vindo aqui ao canal Falando NASCAR. Segunda-feira de corridas, que não só tivemos a Cup na segunda-feira, como tivemos a própria Xfinity no final tarde da noite já. Mas enfim, quem é fã, quem curte, fica até o final para assistir, não tem essa. Olha, excelente corrida fim de semana. Vamos pegar aqui o top 15 para destrinchar aí o corridão que fez o Ryan Blaney e alguns outros pilotos também, mas vamos começar com os destaques. Já esse riff-raff entre Denny Hamlin e o próprio Chase Elliott, que um disse que bateu de propósito, disse que não bateu de propósito. Enfim, cada um chega à sua conclusão. Aparentemente, tudo que indica é que realmente o Chase Elliott tenha revidado ali, tenha dado toque, que no final ele acabou se ferrando também. Porém, não admitiu, né? Diferentemente do Denny Hamlin, tudo indica que foi. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai ser suspenso ou não. Aí cabe o pessoal da NASCAR julgar. Eu acho que no final das contas os dois acabaram com a própria corrida, mas a gente já sabe, né? Quando se trata de uma retaliação nesse tipo numa pista em alta velocidade, numa curva perigosa, onde você teoricamente causaria um acidente de propósito, a gente já sabe qual a multa que a NASCAR pode aplicar, que provavelmente é suspensão para dar um exemplo. A questão é, será que o piloto mais popular da NASCAR vai sofrer essa penalização? Vai ser ele um exemplo ou não? Ou vão chegar a uma conclusão que não foi de propósito? Enfim, isso daí já a gente vai ficar sabendo nos próximos dias. Não muito longe daí, Almirola e Bubba Wallace trocaram um riff-raff aí na parada da chuva. Extremamente, todo mundo ficou de cara ver o Almirola empurrando o Bubba Wallace, que é algo que nunca vi nenhum piloto ter essa ousadia, procurar briga com ele. Bom, provavelmente se garante, né? Segundo ele, em entrevista depois que ele deu, ele já na pista já havia tido ali uma corrida muito dura parte do Wallace para cima do Almirola não gostou, e parece que dentro do carro o Wallace levantou o dedo do meio, né, flip the finger, e aí essa discussão foi para fora, o Almirola foi tirar satisfação e aparentemente o Bubba Wallace xingou ele, e aí foi quando ele deu um empurrão. Por coincidência, o mesmo segurança que separou o Noah Gragson e o Ross Chastain foi o que separou os dois ali, evitando que os dois chegassem nos braços. Seria muito interessante ver essa briga, mas enfim, também não vamos ficar torcendo aí pela desgraça de qualquer um dos dois. Como não tem conversa, como não tem áudio da conversa dos dois, não dá para saber só pelo que realmente o Almirola falou, como o Bubba não se pronunciou até agora, então também não temos muita informação. Talvez no momento desse vídeo esteja no ar aí, já tenha alguma informação. É impossível não destacar Zane Smith e Todd Gilliland. Você está se perguntando, mas por quê? Porque o Zane Smith estava correndo com um carro que era do Todd Gilliland. O Todd Gilliland iria correr a temporada completa, né, pela front row, e simplesmente tiraram 5 corridas dele para passar por o Zane Smith. Ele conseguiu completar essas corridas com 51, que é uma máquina, né, que a gente já sabe que ninguém faz milagre nesse carro. E aí, para piorar para o Todd Gilliland, o Zane Smith ainda consegue um top 10. Eu acho que é a terceira corrida dele, não tenho certeza se é a terceira ou quarta, mas ele consegue top 10. Não estou desejando mal a ninguém, não tem nada contra, até porque o Todd Gilliland é um cara que até pouco tempo atrás estava aí na alçada da Stuart Haas para ser o substituto ou do Almirola ou do próprio Harvick. A gente já sabe que o Josh Berry está aí 90% na crista da onda para assinar. Agora o Zane Smith também era uma possibilidade. A diferença é que o Zane Smith não tem uma Xfinity e, apesar de ser, acho que 2 vezes campeão da Truck, já está um tempão lá. O que me estranha, se tanto falam que esse guri tem toda essa qualidade, ele ainda não ter passado para Xfinity. Simplesmente eu não entendo. E eu acho que ele não pularia diretamente para a Cup. Apesar de que nesse fim de semana o que se diz é que ele assumiria o 21 do Harrison Ford, segundo Lago, né? Do Harrison Burton. Burton iria para o 10, assumindo o carro do Almirola, e Josh Berry, que está praticamente confirmado, assumiria o 4. Ainda tem o carro do Ryan Preece, é o único que tem uma permanência garantida por contrato, se bem que contrato também não quer dizer nada. Chris Buescher é o piloto que... Chase Briscoe, eu sempre confundo esses dois. Chase Briscoe é o cara que ainda tem ali mais 2 anos de contrato, com o qual, em tese, seria o líder da equipe sem ter o Harvick, o que a gente não consegue acreditar que isso seja real. Pelo menos não é o que está sendo demonstrado. Não é nem minha opinião. A gente está vendo nas pistas o que está acontecendo. Dito isso, a corrida até que foi legal. O Larson, fez uma baita corrida, é uma pena que ele rodou. E nessa rodada acabou levando o Logano, o Ty Gibbs, o Almirola
3 carros ali entraram na confusão, ele tentou voltar, mas não teve como, e ele vinha por um bom resultado. Byron também, não tem nem muito o que falar. Mas vamos lá, vamos ali para o top 10 aqui que está na tela, vamos falar um pouquinho de cada um. Bom, o Ryan Blaney dominou totalmente a corrida, não tem muito o que falar, acho que ele tinha o melhor carro no long run. Poucas vezes a gente viu ali, talvez no final do segundo segmento ou terceiro, ele dava, no final ele estava dando umas escapadinhas, acho que no final do terceiro, meio que chegou a encostar no muro e tal, mas assim, tinha um carro bem equilibrado, mais rápido que todo mundo, apesar de ser um Ford que foi falado que tem problema na bolha, que está realmente alguns pontos aí de aerodinâmica inferior aos demais carros, mesmo assim conseguiu tirar leite de pedra, tinha um carro afinado, cara, não tem, a sorte sorriu para ele, 50 e poucas corridas sem ganhar, agora provavelmente ele vai correr sem pressão, já está classificado para o playoff, e não Penske, né, que teve o final de semana completo aí com a vitória também do New Garden na Fórmula Indy, nas 500 milhas de Indianápolis. Então, assim, não tem nada mais a dizer para o Blaney, fez um corridão. O Byron, na verdade, correu para ser segundo praticamente a corrida inteira, na verdade, por muito tempo ele ficou ali entre o top 5, top 10, mais um top 5, toda vez que parava no box o cara conseguia sair em primeiro, acho que se não foi em todas, foi quase todas. Então, excelente trabalho do box e a sorte de ser o primeiro box a sair também, e isso, pô, ajudou o cara um monte. Então, assim, Byron correu dentro daquilo que ele podia. Agora, o Truex que ficou em terceiro, não. O Truex se sobressaiu 2 vezes, foi lá para trás. Ele começou a corrida atrás, terminou já o primeiro segmento no top 10, se eu não me engano, quarto. Tomou lá um problema no pit stop, basicamente teve que fazer voltou para o pit stop, saiu em último de novo e o cara conseguiu chegar em terceiro. Então, assim, também tinha um carro bom. Aparentemente, no long run não era tudo aquilo, mas ainda assim superior aos demais carros. Tanto é quem andou na frente, o Logano também andou um tempo na frente, se não fosse acidente ele provavelmente terminaria no top 10. A Bubba Wallace também saiu endiabrado, conseguiu uma excelente corrida do Bubba, regular, apesar do riff-raff aí com o Almirola, mas de boa, conseguiu chegar em quarto, passando o Reddick. O Reddick estava endemoniado, ele só não saiu da pista por sorte, ali chegou a bater a traseira no muro, chegou a andar em cima da grama, realmente ele me pareceu aquele piloto que estava assim, tirando o máximo de proveito do carro dentro da situação do carro, tipo, não tinha um carro bem acertado, mas ele estava no limite, ultrapassando até esse limite, assim, nota-se que o cara é um piloto aí que se manter com um bom equipamento vai para frente. Tem muita chance aí de se dar bem. E o Busch, cara, se deu muito bem o Kyle Busch não ter parado, ficou dentro dos 10 primeiros e teve a bandeira amarela que levou todo mundo a trocar o pneu e ele também. E isso fez uma diferença porque ele também estava para trás. Mas fora isso também não dá para dizer que ele fez uma corrida espetacular, algumas disputas ali, mas tipo, não tinha carro, na verdade não tinha carro, até cheguei no começo da corrida ele teria, mas já ficou claro ali que existia uma diferença depois do primeiro pit stop, depois da primeira bandeira com 35 voltas, a bandeira amarela de competição, os carros que não estavam bem se acertaram e ele continuou na mesma pegada, não foi para frente. Enfim, mais um sexto lugar para quem já está classificado também é bom, soma pontos. O Stenhouse, para mim, é uma surpresa, correu bem, bateu bem também nas pessoas, se eu não me engano, deu um totozinho no Almendinger ali no final, quando o Almendinger estava no top 10. Mas, para o carro que ele tem, para a corrida que foi um excelente resultado do Stenhouse, acima daquilo que a gente espera ele. Tá aí, dá para ver que a vitória que ele teve em Daytona está fazendo diferença dentro da equipe, que não é uma das melhores, o cara também está tirando leite de pedra. Chris Buescher, assim, não dá nem para dizer que o Stenhouse teve sorte, porque os acidentes que tiveram no final foram benéficos para outros pilotos e não muito para ele, porque ele se manteve sempre aí entre o top 10. Chris Buescher também sempre teve lá em cima, oscilando bastante, não foi para trás, foi para frente. Não vou dizer que teve um corridão bem melhor do que Keselowski, na verdade, Keselowski teve azar e acabou aí numa oitava posição, não tem muito o que falar. O Dillon também tinha hora que aparecia, tinha hora que desaparecia, uma surpresa até ele ter terminado no top 10. A surpresa maior não deixa de ser o Zane Smith. Ele estava andando ali, 12º, 13º, foi beneficiado com os acidentes, obviamente, ali no final da corrida, e acabou um top 10 que para ele é o que ferra com o Todd Gilliland. Todd Gilliland teve bons resultados nesse carro esse ano também, não dá para generalizar e dizer que só essa corrida fez a diferença, mas querendo ou não, que nem eu falei, eu acho que é a terceira ou quarta corrida dele, acho que é a terceira, e ele conseguiu um top 10, independente das circunstâncias, a corrida é um top 10, não importa, é que nem o Josh Berry terminar em segundo na corrida, independente da situação de corrida, ele terminou em segundo, então assim, é um baita de um resultado para um piloto que tem tão poucas corridas na Cup, e volto a dizer, seria uma surpresa se ano que vem ele estiver num carro da Cup, mas a gente sabe que tudo é possível.
No final ali em 11º Kevin Harvick, que conseguiu rolar sozinho, mas enfim, conseguiu terminar em 11º, foi o primeiro carro da Stuart Haas. Já o Bowman, com toda a dificuldade, que não deve ser fácil voltar de uma lesão do nível que ele teve, conseguiria terminar em 12º, aí, volto a dizer, esses caras aí foram beneficiados pelas batidas que tiveram no final da corrida. O Priest, 13º, um cara que eu vi andando lá atrás, que eu vi uma volta atrás, aí, 13º, impressionante resultado. O Almendinger, apesar ali, quando ele estava no top 10, ter tomado o toque Stenhouse, conseguiu ainda terminar em 14º, e Justin Haley, que eu basicamente não vi, eu só vi uma trancaceira no pit stop que ele estava envolvido, mas ele ainda terminou em 15º lugar. São pontos bons, aí a Colleague, 2 carros no top 15, somando ponto, porque a Colleague está ruim pra caramba esse ano. Impressionante ver assim que o Almeidinha não consegue bons resultados. O Haley, na verdade, no ano passado não mostrou muita coisa, agora está mostrando um pouco mais, talvez pelo fato de ter um Almendinger do lado, mas o Almendinger também está mal. Na verdade, o carro é que não está bem, né? Dito isso, acho que já está. Já falei tudo o que tinha que falar, acho que foi uma corrida boa, mas eu esperava um pouco mais. Ano passado a corrida foi muito. Eu acho que a corrida do ano passado foi muito melhor, não só pela espetacularidade dos acidentes, mas apesar de andarem os carros o tempo todo junto, bastante ultrapassagem, foi uma corrida muito técnica, ao meu ver, um pouco tranquila. Sei lá, faltou mais emoção, talvez. Mas enfim, depois que o Blaney dominou ali no meio da prova para frente, não teve quem tirasse mais a liderança, já se via que existia um carro muito melhor que os demais. Parabéns para ele, obviamente, não tem nada contra. Vamos ver como é que vai ficar as próximas corridas aí na próxima semana. É isso aí, pessoal. Chegou até aqui, obrigado. Dá um like aí, curte o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Beleza? Até a próxima. Até mais.